Muito que bem, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer horário. Eu sou Felipe Noronha, esse é o Vim de Santos. Santos que inclusive meteu 7-0 no Olímpico ontem na Copa São Paulo. Não pude ver o jogo, pois estava jogando basquete, tem minha preferência. Mas assisti os melhores momentos, isso não quer dizer nada. Me preocupou que o Santos só fez 1-0 no primeiro tempo contra um time muito ruim. O goleiro do Olímpico, com todo respeito, o goleiro do Olímpico, se você me assiste, desculpa. Mas era assim, é pior do que sub-13, era muito fraquinho, o Santos demorou muito para fazer os gols, depois embalou, fez 7-0 com tranquilidade, fez sua obrigação, que era golear o time mais fraco do grupo. Foi ótimo, eu não vou fazer uma análise profunda sobre isso, mas vou trazer informações de quem eu confio. O Caio Nascimento, que gravava o podcast lá na ESPN comigo, antes desse canal existir, fez comentários que eu achei muito interessantes sobre o jogo, e trago aqui, Caio, um abraço caso você esteja me assistindo, ou o que ele falou no Twitter. Primeiro que é sempre bom ressaltar que tem que ter calma com a base, como eu falei aqui no vídeo anterior. Copinha é para identificar jogadores com potencial e assim fazer a transição até o time principal, especialmente porque ainda há bons valores jovens para fazer parte do elenco que não foram tão utilizados. Copinha é isso, é para o cara fazer a transição. Na Copinha não surge a solução. Não é à toa que o Caio Jorge e o Sandri não estão na Copinha, porque já são caras mais formados, independentemente da idade, né? Eles teriam idade para 2, 3 copinhas ainda, mas já estão mais formados. Esses caras que estão na Copinha estão se formando. Quando eles subirem, eles vão passar por uma transição. Não é simplesmente jogar no time titular. É treinar por muito tempo, depois pegar um bom tempo de banco e aí sim se mostrar talento para jogar entre profissionais e entrar no time. Dificilmente o jogador da Copinha é solução. Ele pode ser uma ajuda aos poucos. Dou exemplo de outras duas colocações do Caio. Primeiro sobre o Ivonei, que para ele foi o melhor em campo contra o Olímpico. Muito legal ver o Ivonei como man of the match na Copinha. Sempre foi um dos mais regulares nas categorias de base. Tem muito fundamento e noção de jogo. Ainda é bem novinho e precisa de um acompanhamento físico, mas é uma promessa que empolga, pois joga com naturalidade. Duas colocações interessantes aqui, ó. Precisa de acompanhamento físico. Físico na base, poucos têm para já chegar num profissional aguentando. E outra, é uma promessa que empolga sim, mas é muito novinho. Nem todo mundo aos 17 anos brilha. São raríssimos os jogadores, por isso que o Neymar foi raro, o Rodrigo foi raro, enfim. Outra colocação no Caio. Gosto do Alanzinho, inclusive muita gente aqui nos comentários falando do Alanzinho, mas para mim é um cara que físico impede ele de jogar no profissional ainda. Muito fraquinho físico, tá? Bom jogador, claro. O físico muito fraco profissional, claro, isso se trabalha. Gosto do Alanzinho, sobretudo por ser um extremo muito trabalhador. Pontas, né? Rápido, boa condução de bola e finalizador. Às vezes toma umas decisões erradas, mas faz parte da idade. Tem que cuidar desse garoto porque tem talento. Exato, tem talento, ainda não tem físico, toma muitas decisões erradas que no profissional seriam imperdoáveis. A gente vê isso pelo Thailson. Quanto que a parte da torcida deu bronca no moleque, porque depois do jogo contra o Vasco, quando ele estreou e fez o gol, não conseguiu produzir mais nada, tomando muitas decisões erradas. Vocês que me acompanham desde o ano passado vão lembrar o quanto eu falava isso do Thailson. As decisões do Thailson em campo, e ele já tem 20 anos, né? O Alanzinho não tem isso, eram muito erradas. Sentiu o baque do profissional. E é isso que a gente tem que impedir com esses meninos que estão hoje na Copinha, com o próprio Caio Jorge, com o próprio Sandri, com o próprio Thailson. Não pode jogar a fogueira no time titular. Não tem como isso funcionar. Funciona esporadicamente. O Thaís fez um gol em um jogo e nos outros foi muito mal. Não foi o Caio que falou e eu não achei o comentário no Twitter. Até peço desculpa se quem comentou está assistindo. Mas se você joga na busca no Twitter, tem muitos comentários até do ano passado sobre isso. E um ano depois parece que não mudou muito. O Lucas Lourenço não foi um grande destaque ontem contra um time muito ruim. Isso pode preocupar, mas a gente também pode interpretar que não precisava, porque o Olímpico era muito ruim. Outros jogadores brilharam. E o comentário era que o Lucas Lourenço, num jogo desse, tinha que brilhar, mas que o físico parece impedir. Ele não consegue ser dominante. E ele de fato me parece, e Lucas, se você me assiste, pelo amor de Deus, desculpa se você pensa de forma errada, super entendo. Mas não me parece ter físico para ser o quê? Um meia titular num time profissional hoje, profissional do nível Santos, Libertadores, Série A de brasileiro. Me parece que tem que ganhar mais corpo, algumas decisões melhores, que o talento ele tem. E a cabeça me parece que sim também, que é um cara que sempre deixou claro que tinha vontade de jogar logo no profissional. Mas que ele não consegue ser dominante. E aí quando você pega um time que tem como meias Evandro e Jean Mota, por exemplo, nem estou falando do Sanches, parece que o talento pode ser superior.
mas que ainda falta alguma coisa que pode ser o físico. Então é por isso que esse cara, esse tipo de jogador, não consegue ser titular ainda de primeira. Tem que dar mais espaço para a base? Tem, mas muitos ainda não estão prontos, e é por isso que quando eles estão, tipo ano passado, eles estão treinando com o time principal, é tão ou mais importante do que jogar no time principal. Claro, o Paulista é o primeiro passo e tem que testar muito no Paulista, principalmente nessas primeiras rodadas, em janeiro, metade de fevereiro. Depois, claro, você já começa a formar um time pensando em Libertadores. Mas tem que dar espaço nessas primeiras rodadas, sim, para serem testados. A torcida tem que comprar ideia e não cobrar quando os jogadores forem mal, como foi o Thailson. Não pode cobrar, tem que entender que é teste e que essa hora eu espero que o Gesualdo teste. Gesualdo que está no Brasil junto com todos os membros da sua comissão técnica, chegou hoje e como ele vai dar coletiva na quarta-feira, eu prefiro comentar o que ele comentar amanhã. Hoje ele deu entrevistas rápidas no aeroporto, mas uma coisa se destacou e eu pego no Globoesporte.com, que ele meio que reclama, né, ou toma um susto, melhor dizendo, com o fato de que daqui 2 semanas já tem jogo. Só que é um jogo pelo Paulista e ele fala, eu vou falar o que ele falou. É por isso que é difícil no Brasil. A densidade competitiva, a exigência em todos os clubes, toda a imprensa brasileira, nós torcedores, nós não, né? Ele falou nos torcedores, mas nós, eu já me incluindo, tornam difícil, mais motivador o trabalho dos treinadores. Como fazer para em uma semana preparar um jogo? Voltei a essa situação e será uma aprendizagem. Essa parte é muito importante porque 2 semanas depois, mas claro, aqueles primeiros dias, 5, uma semana, são de testes físicos do elenco. Depois ele tem uma semana para já entrar em campo contra o Bragantino. E ele me parece muito preocupado com isso. E eu gostaria, Gesualdo, me assista, ou que alguém, claro, fosse lá e informasse ele, de que a gente não liga para o Paulista. Não liga no sentido de que ele pode ir com calma, pode fazer testes, pode perder alguns jogos se for o caso. Paulista é teste, Paulista não é nosso foco. Eu sei que ele vai chegar preocupado. E uma semana já tem jogo, mas é um jogo que não importa, de verdade. Gesualdo pode ir com calma fazer testes e a torcida, que nem ele falou, tem que ter isso na cabeça. Fica meu pedido para vocês. Como ele não falou muito, eu já pulo aqui para Vanderlei. Tem uma notícia muito importante sobre o Vanderlei. A Gazeta Esportiva informa que, de fato, houve a conversa com o Grêmio e o Grêmio, segundo o empresário, né, que falou com a Gazeta, o Grêmio não quer pagar o 1 milhão que o Santos pede. O Santos pede 1 milhão pelo Vanderlei, lembrando que o contrato do Vanderlei termina no final de 2020, ou seja, daqui 6 meses ele pode assinar pré-contrato. Mas que o Vanderlei se interessou pela proposta e falou com o presidente José Carlos Pérez se ele vai ser titular ou não, se ele vai ter espaço ou não. Se ele não tiver, se interessa por essa saída, vamos ficar de olho. Mas assim, acho que 1 milhão mais jogadores em troca, que é o que a Gazeta informa, é um preço justo. Ouvi falar em 500 mil, já acho pouco. Mas acho, porque aqui eu dou opiniões, né? Mais do que passaram antes, dou opiniões. Minha opinião é de que o Vanderlei vai acabar saindo, porque não vai acabar não tendo espaço. Já há 36 anos, acho que o ciclo dele se acabou e seria o último da famosa geração do quase. Tem quem acha que a geração do quase existe, tem quem não acha. Eu acho que existe, eu acho que seria bom para o Vanderlei, que é ídolo, conquistar espaço em outro lugar, novos ares nessa fase final da carreira dele. E acho que seria bom para o Santos dar adeus a essa fase. O Vanderlei fez história. Não vou falar mal do Vanderlei nunca aqui. A não ser que ele faça uma besteira. Né? Eu já falei isso, por exemplo, do Arouca. O Arouca processou o Santos no dia seguinte. Por fim, Gazeta também informa que Copete perde espaço no Pachuca e deve voltar ao Santos em junho. Muitas notícias boas, aí vem essa bomba, né? Mas o empréstimo dele de fato vai até o meio do ano e o Pachuca dificilmente se interessaria, porque o Copete é o quê? Ruim. O empresário, agente dele, falou com a Gazeta o seguinte: ele não, Copete, né, não teve muitas possibilidades de jogar no semestre passado. Esperamos que com um novo treinador possa ter mais chances e ele deve voltar para o Santos em junho. Ruim. Um dos proprietários do Pachuca, lá eles têm donos, afirmou que o clube mexicano não pensa em comprar o atacante, não há interesse, mas ainda falta muito para junho. Copete vai voltar, que o Gesualdo seja esperto e mande embora ou afunde no banco. Copete é ruim, o Pachuca percebeu que ele é ruim. Quem gosta do Copete está meio maluquinho na cabeça porque ele é ruim. Que o Copete nunca mais visse a camisa do Santos, por favor. Essas são as notícias de hoje. Amanhã eu estou preparando algo diferente, vamos ver se dá certo. Se não der, a gente comenta, claro. Aliás, tem que comentar, né, de qualquer jeito, a coletiva do Gesualdo. Vamos ver o que ele fala e mais coisas por aí. Valeu, pessoal!